Olá, sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. E hoje estou com o nosso co-apresentador favorito, Eu. Alexandre Damasio. Bem-vindo Muito novamente. obrigado. E quando o Alexandre está aqui, a gente sabe que o assunto é bom, é um assunto fresquinho. E tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, não é mesmo? Você sabe que eu venho para cá, Ana, vocês que já ouviram essa história, se você me encontrar no carro falando sozinho, eu provavelmente estou ensaiando ou fingindo que eu estou fazendo um podcast. Principalmente quando tem os convidados muito legais. E uma pessoa que também é da comunicação, fala sobre varejo. Ele é apresentador do podcast Varejo Cast, que está no top 100 no Spotify. Então, fantástico, né? Estamos conversando com alguém de peso aqui. E acho que é top voice LinkedIn. E se não for LinkedIn, vale a pena porque eu sou fã do que ele escreve. Caio Augusto, seja muito bem-vindo. Me chama de Caio Augusto, só minha mãe me chama de Caio Augusto, não lembro? Assusta, né? Ele também me chamou de Caio Augusto. Opa! É porque nós somos íntimos já. Pior que é um nome composto, mas eu aprendi a não usá-lo. Assim, acabei com o tema, sai meio torto no ouvido ali. Mas é um prazer estar com vocês, Dani e Ale, cara, que legal, bater papo de varejo é sempre bacana. Uma audiência ainda com o pessoal da FCDL e todas as CDLs ali que fazem parte desse ecossistema maravilhoso. Que legal, cara. Muito bom estar aqui. Eu estou feliz de tê-lo aqui. Vou começar, porque exatamente como fã a gente extrapola todo o roteiro. Pô, imagina. Caio, tem um negócio que a gente leu no LinkedIn, numa matéria que você falou, que me chamou muita atenção. Porque você condicionou ali num artigo, e eu chamo a atenção de quem nos ouve, vale a pena acompanhar o Caio no LinkedIn. É Top Voice sim, tá? Top Voice. Top Voice. Que é a loja dopamínica. E a partir desse teu cunho, que você cunhou, né, de loja vem uma reflexão gigantesca sobre o que é o varejo em 2025 e para onde ele vai. Exato. Então eu queria, nesse momento, e lembrando que quem nos ouve está no Brasil inteiro, são CDLs hoje de cidades do interior, que tem um varejo ainda mais, que a gente chama típico e não tradicional, e outros que nós estamos falando com o Rio, por exemplo, que vai ter um mega modelo de varejo muito mais avançado. Me diz o seguinte, partindo desse negócio da loja dopamínica, vamos começar. O que é a loja dopamínica? Bom, me conta um pouquinho dela. Nas próximas 3 horas, então, você vai com a gente. Não, brincadeira, do jeito bem uma síntese aqui, até por conta do podcast, o tempo. É um fato que não dá para o pequeno e o médio hoje competir com os grandes do digital, com os grandes marketplaces, não dá. Uma das coisas que eu mais tenho batido a tecla é que o grande concorrente hoje de uma lojinha de bairro, não importa a cidade, não importa o segmento, não importa o porte desse varejista, é um marketplace tanto no Brasil quanto na China, quanto em outro local. Então assim, hoje a dona Tereza, né, que vende roupa há 300 anos no bairro Itapopoca do Sul aqui em São Paulo, aí ela tá lá vendendo a roupinha, ela sempre vai lá no Brás, abastece a sacola dela, enche a loja dela, Mariazinha vai comprar com ela um dia e fala, dona Tereza, tem aquela blusinha que tá no TikTok lá? Fala, não tem, a próxima vez que eu for lá comprar, eu vou ver se eu trago para você, né? Mariazinha atravessa a rua, vai num shopping, num Shein da vida e já compra. Isso acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro, tá? Tanto que um dos grandes temas da NRF deste ano foi desse redescobrir a loja física, da experiência da loja, da importância. Que o papa dessa história é o Lee Peterson da WD Partners, né? Que ele já trouxe no ano passado um pouco, ele trazia um pouco dessa conversa sobre a loja ser menos sobre você precisar ir numa loja, mais sobre desejar ir numa loja, a importância de ter essa experiência. Esse ano ele cravou o tema com Slow Retail, né, que é o varejo daqui que dá vontade de ficar. O terceiro local das pessoas, ou seja, porque se a gente for brigar com o digital, com a velocidade digital, com o preço digital, a gente vai perder. Então, onde é que a gente ganha o jogo? Uma experiência de loja rica. E aí essa reflexão, né, da experiência de loja vem da seguinte forma. A gente está, infelizmente, por conta das redes sociais, cada vez mais viciado em dopamina. Algo que nos satisfaz, aquele prazer momentâneo, sabe? Que é de você ficar rolando um feed sem ver absolutamente nada, com um monte de coisas aleatórias, que ali ela desperta a sua dopamina e as redes sociais são feitas para isso. O tal do algoritmo, né? Ele entende cada vez mais aquilo que você quer consumir e te dá cada vez mais aqueles presentinhos daquilo que você gosta de consumir. O grande problema no contexto é que, onde a gente está hiperestimulado, a loja vai precisar hiperestimular o cliente. Criar um ambiente de escapismo digital, onde eu possa realmente refletir, descansar, menos música, menos ruído, mais conforto, tá?
ou mesmo um ambiente que tem um estímulo visual, principalmente para a geração Z, com telas, com vídeos, com interatividade, com imersão, né? Um fazer, um pegar, um testar, um ter mais tato nas coisas. Então, assim, é uma evolução que a loja, de alguma maneira, vai precisar entender se ela está despertando a dopamina do consumidor. O que a gente mais vê, infelizmente, no varejo, quando sai dos grandes centros, sai dos shopping centers, por exemplo, ainda é um varejo que há anos a gente já briga com isso, há décadas, vamos dizer assim, que é o varejo que ele é apenas um intermediário entre quem fabrica e quem compra. Este varejista simplesmente intermediário, com a loja fria, um monte de gôndola lá, com um monte de produto abarrotado, só brigando por preço, este cara, infelizmente, está fadado a cada vez mais ter margens reduzidas, brigar por preço, ou até mesmo até encerrar o negócio. Então, o grande trunfo que o varejo físico tem hoje, para o varejista físico, é a experiência do consumidor. É o grande trunfo que ele tem para batalhar. Senão ele vai estar brigando cada vez mais com alguém que está oferecendo cada vez mais baixo que ele e não entrega cada vez mais rápido. Isso não tem como a gente brigar. Tá? Então, todo mundo, eu costumo brincar, na hora da fome, do aperto, você quer ir na tua casa pedir uma pizza, você aperta o botão, você vai buscar, talvez nem a pizza mais barata, você vai buscar a pizza que te entrega mais rápido. Deu da fome. Você não vai para o mais barato. Esse aqui entrega em 15 minutos, outros estão entregando em meia hora, eu vou apertar o botão com esse aqui. Ponto. Agora, quando você está com a tua família no final de semana, você quer um outro ambiente, você quer uma pizzaria legal. Vou falar pizza que a pizza é universal, né? Todo mundo no Brasil inteiro come pizza, vai. Então, assim, você quer um ambiente legal, com uma luz bacana, com uma música gostosa, com uma cadeira confortável. E esse é o efeito dopamina. Então, por vezes a gente compra na velocidade, no expresso, na necessidade do produto. Mas por vezes a gente quer consumir com gosto, com qualidade. Então é isso que esse varejista tem que olhar, as marcas têm que olhar, não importa o tamanho que você tenha, como eu oferto uma experiência diferente para o consumidor, como eu destravo a dopamina dele. É o cheiro de bolo. Eu falo muito o seguinte: Exato. A gente perdeu, né, Ana? Quem tem vó e quem é velho como eu, tinha o cheiro de bolo. Cheiro de bolo de casa. Às Cheiro vezes, da casa da avó, né? às vezes nem era o melhor bolo, mas tinha cheiro. Você ia seguindo o cheiro, né? Tem supermercado que tinha a fragrância de pão, Cara, assim, artificialmente construída para poder liberar, para estimular. e eu também ouvi de você num dos artigos que é essa mudança. A loja instagramável, que é aquela que o consumidor vai, tira foto, etc., para colocar, né? Ele participa a marca como se fosse um cenário. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui do McDonald's. O Macmeal. O Macmeal, que ele é todo instagramável, né? O Burger King com o New Bank agora, que fica mudando de faixa. Então, ele não é tão bonito ainda quanto que se tornou mesmo um monumento da Paulista. Muita gente vem para Paulista, faz questão, não vou deixar para comer no McDonald's, eu quero tirar foto ali. Exatamente, virou. E esse é um exemplo muito bom, Ana, porque eu costumo usar, inclusive ele em palestra, que eu brinco, eu moro em Santo André, a pelo menos quase 30 quilômetros daqui, né, do Mac, entre o Macmeal, que está próximo da gente até minha casa, são quase 30 quilômetros. Eu falo, às vezes meu filho fala assim pra mim, eu mostro até no ano passado tinha o filme dos Minions, Sim. e eles pintaram de amarelo esse McDonald's, colocaram um olho grande como se fosse fantasiaram um prédio inteiro de Minion, tá? Até aí tudo bem, é uma ação de marca. Mas quando o teu filho fala assim, pai, eu queria ir naquele McDonald's, assim, você vai catar o seu carro, você vai dar 30 quilômetros. Neste caminho, você vai passar por, sei lá, 10 McDonald's, todos eles vendendo o mesmo Big Mac, a mesma Coca-Cola, a mesma batata, pelo mesmo preço, mas você vai lá pela experiência. A experiência, quanto mais experiência você conseguir passar para o teu consumidor, menos suscetível a preço o teu consumidor está. Ele não liga para o preço se ele sabe que é legal, que tem qualidade, que todo mundo tem alguma coisa que gosta muito. Eu brinco com a pizzaria e falo assim, me fala a tua pizzaria favorita. Eu garanto para você que não é mais barata que você conhece. Por que é o nosso favorito nunca é mais barato? É verdade. Então, assim, isso está na nossa cabeça. É qualidade. Então, a gente falou de McDonald's, você falou de Burger King. Eu lembrei, para quem acompanha a gente aqui, a gente falou da loja dos tapumes da Louis Vuitton, em Nova York, que virou um ponto de referência. Uma propaganda única. O retorno do investimento volta fácil ali. Ou seja, eles fizeram uma bolsa inteira, onde vai ser a loja da Louis Vuitton, eles construíram, ao invés de tapumes, uma cópia da bolsa das malas. Né? Tanto em Nova York quanto em Paris. Exatamente. E isso virou um ponto de referência da cidade. Um negócio fora da curva. Exatamente. Agora, a gente fala de grandes marcas. E quem nos ouve, às vezes, é um pequeno varejista. Como é que eu resgato essa ideia do atendimento dopamínico ou mesmo desse relacionamento com o cliente no pequeno? A experiência não tem uma fórmula de sucesso, tá? E muita gente acha que experiência de loja é investir muito em arquitetura somente. Tem que fazer uma loja bonita. Tomar cuidado com loja bonita, que eu falo assim, eu prefiro uma loja que me atenda bem, pode ser feio aqui, do que uma loja maravilhosa que me atenda muito mal.
Né? Tanto que a gente tem uma prerrogativa, a gente brinca quando a gente conversa, né, de NRF, de eventos anuais, assim, que normalmente a loja que ganha o prêmio de melhor loja mais bonita do ano, no outro ano ela fecha. Porque ela é só bonita, ela é só uma casca, ela não tem uma experiência. Esse ano a gente viu algumas lojas, infelizmente, estavam nesse padrão. Tá? Mas tem um monte de coisas populares que ganharam o mercado, foram viralizadas, as pessoas fizeram fila por coisas extremamente simples. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito famoso lá o pessoal da batata frita. Batata, Batata da Marechal. Né? Isso, é. É um lugar super simples, que é um negócio, um volume. O cara te entrega batata numa sacola plástica, que não é uma experiência, se você for pensar, que não é uma experiência cara. Aqui em Osasco... Mas também pode não ser limpa, desculpa. Não, então, aqui na Paulista tá super famoso, eu vou esquecer o nome, se me desculpa. Engraçado que a gente tá perdendo almoço, tô falando coisa de comida. Tem um monte de coisa que não é comida, tá? Claro. Mas assim, aqui no outro shopping, aqui no Center 3, tem um cachorro quente, tá super viralizado, porque ele é gigantesco e a mulher fala ela é envolto num queijo, né? Então, um jeito de servir diferente já é uma inovação no negócio. Eu falo, inovação não é um assunto sofisticado. Um atender diferente, um expor diferente, um vender diferente é inovar o negócio. Não dá para fazer mais do mesmo. Vou te provocar. Eu vejo muito, quando a gente fala, de novo, hora do almoço, comida. A gente tem muitas jornalistas falando muito de comidas tradicionais em São Paulo. Sim. E quando você vai, às vezes nem é tão bom, mas vende-se a ideia do tradicionalismo. Sim. E a gente tem perdido um pouco o Brasil afora, valorizar aquela loja que está 60 anos no mesmo lugar. Isso também dá para transformar em experiência, o fato da minha loja estar fazendo, ou estar no mesmo ponto, ou ser de pai para filho? Cara, esse papo dos 60 anos no mesmo lugar, ele é relativo. Por exemplo, a gente teve esse ano, por uma questão de comodidade, proximidade, uma das visitas técnicas que eu fiz com o meu grupo esse ano, a gente fez para Steel Runners. É um varejo que está aberto desde os 60, lá em Yonkers, que é uma cidade afastada de Nova York, pro norte de Nova York, e o cara está sempre lotado. Porque assim, ele mantém a essência dele da experiência e no meio da essência, ele também moderniza uma coisa. Ele sofistica a linguagem um pouco. Então você tem lá um produto que está no TikTok vendendo no meio dos produtos que ele sempre vende. Então dá para criar um pouco de nova experiência no meio do contexto. O que não pode é parar no tempo e achar que o jogo está ganhando pro resto da vida. Esse é o grande risco. Porque quando acontece essa ruptura com um cara de 60, eu brinco, é o seu cliente que sumiu ou você que sumiu pro seu cliente? Muita gente fala, meu cliente desapareceu, cadê meu cliente? Eu falo, o seu cliente que sumiu ou você que está sumindo pro seu cliente? Porque às vezes está faltando fazer uma coisa que traga esse cara, e não é redesenhar tudo, mudar tudo, esquecer o passado. Tanto que um dos grandes valores que nessa questão de experiência que as marcas estão fazendo como um todo, no mundo inteiro, é trazer as origens. O Walmart mudou o logotipo, e todo mundo tá falando mudou tanto. Eles foram buscar a fonte do logotipo novo do Walmart no boné do Sam Walton, cara. Entendeu? Assim, foi assim, para falar, ó, nós somos raiz, cara, vamos buscar nossas origens, né? A Best Buy, né, foi investir o quê? Em gente, porque é um cara especialista em eletroeletrônico que vai vender, não é o canal mais, né? O Burger King mudou aqui no Brasil também, o logotipo meio anos 50, meio, né, o fast food retrô. Porque o Starbucks voltou a escrever nome no copo, porque antes era etiqueta digital. Um momento achou que era mais prático fazer etiqueta digital. Não. Vou fazer caseiro. Vamos escrever o nome do cliente, mostrar que ele é importante. Então as pessoas estão gerando conexão, estão buscando o autêntico. Então o que tornou elas autênticas, eles estão buscando aquilo como valor. Então é importante você não perder suas origens, mas é importante também mudar. Então o fato de você ter um canal no WhatsApp de conversa não quer dizer que você perdeu a sua origem. Você tem que levar a tua origem para aquele canal. Tem que levar a tua linguagem para aquele canal. E tudo bem. Agora, de novo, nós estamos falando do varejo, que é uma coisa que tem crises, né? Eu brinco. Sim. A crise nunca passa. Mas a crise do varejo é exatamente isso, nunca é econômica. O varejo é um setor que sempre diz que está em crise. No entanto, ele é, de todos, o mais flexível. Fez sol, eu ponho o guarda-sol em frente da loja. Sim. Fez chuva, eu coloco um guarda-chuva. E essas tomadas de decisão muito rápidas são um grande trunfo para quem é varejista. Sim. Né? Grandes empresas demoram para se adaptar e o varejo se adapta muito rápido. Mas tem uma coisa que eu tenho olhado com certo carinho, que é a loja de rua. A minha pergunta é o seguinte, luz continua importante, o espaço, quando você fala dopamínico, me lembra um pouco da importância da iluminação, Sim. um pouquinho de como ele se apresenta, dress code, isso ainda está. A gente tem que olhar ainda. Sim, com certeza. Assim, ambiente de loja ele é importante. Ele não é a única coisa, né? Às vezes você tem uma casca bonita de loja e não tem um atendimento péssimo. No final das contas, ainda o que grande
O grande negócio é o atendimento, porque é o ponto de contato da marca com o cliente, é o atendimento. Brincadeiras à parte, assim, você vai num posto de gasolina, da Petrobras, certo? Aí você vai lá, um dia você vai lá com o carro, a tua esposa vai lá com o carro, e a Ana vai lá com o carro dela, e chega lá, o frentista é mal educado. Mal educado, vai grosseiro com ela. A Ana fala, nunca mais piso num posto da Petrobras. Então, assim, no final do dia, ponto de contato é o atendimento, não é a loja. Mas a loja inspira ou é um detrator do negócio. Por exemplo, uma coisa que quando eu olho, eu tomo alimentação, às vezes com a luz branca fria, aquela luz de banheiro, de cozinha, às vezes não é tão legal para ter um ambiente num restaurante, um restaurante mais aconchegante. Você não cria um ambiente de aconchego, de conforto. Então, são pormenores. Um piso que está sujo, às vezes não está bem cuidado, né? Uma cadeira que está de qualquer jeito. Então, qualquer coisa o teu cliente está notando nos detalhes. A velha e boa frase do varejo faz sentido. Retail is detail, ou seja, o varejo é detalhe. Né? Então, assim, o detalhe das coisas é o que vai fazer. Não precisa sofisticado, às vezes o simples funciona bem. A gente tem que bater nessa tecla que o cara acha que tem que ter grandes investimentos, saber muito de tecnologia. Não precisa, não precisa. Eu acho que dá pra fazer muito no raiz ainda, que conta, que considera que teu cliente está afim, que todo mundo está interessante. O que não pode não estar uma barreira de oportunidades. Por exemplo, muito varejista, a taxa de Pix eu não quero pagar. Não aceito o Pix. Cara, isso é um remar contra a maré pesado. Pesado, assim, onde você tem isso quase hoje com um dos grandes meios de pagamento, se não já passando como principal. A gente não bateu o principal ainda. Mas tá bem acelerado. Tá bem acelerado. Agora você consegue até parcelar no Pix. Aproximação. Tem muita gente que mas tem conta em banco que vai pular plástico, né? É muito interessante mesmo. É um afastamento do consumidor. Total. Não tem o Pix, o cara nem entra, não aceita o cartão. Você não tem? Cara, então vou embora. Não vou embora. Né? Não quero. Quanto mais cômodo para o cara não sair da minha loja, esperar menos na fila. Mas, Natasha, quanto você deixa de vender? Fez o cálculo? O maior problema do varejista hoje, tá? Ele não conhece os números dele. Eu ia falar isso. A gente aqui bate muito numa tecla que o relacionamento é feito sempre. Hoje em dia, quando você passa o dado do teu cliente na maquininha, aquele cliente é da maquininha, não é teu. Sim. E em nome da rapidez, em nome da, sabe, sei lá do que, o varejo esqueceu daquele mailing, daquele cadastro, que eu te trato tão bem, sabe? Sim. Alguns, se olhar algumas lojas de roupas masculinas, o vendedor te manda, chegou coleção. Mal ainda. Mal, mas ainda aquela coisa, chegou coleção. Sim. Tá bom, chegou, mas demonstra ali um acuro dele ter lembrado de você, né? História eu podia contar. Eu tô pelo tempo, a gente vai, talvez fica no segundo dia. Mas é exatamente a ideia, assim, conta para mim, o varejista que hoje está nos ouvindo, dessa importância. A gente pensa em relacionamento, por isso que eu vou te provocar. Só quem chega, e não quem já foi meu cliente, e nem no potencial daquele que já foi. São duas coisas. Quando a gente fala de número é uma coisa, mas quando você está falando de atendimento e relacionamento, esse é um outro ponto importante. A gente não sabe para quem está vendendo. A grande maioria do varejo não entende. Mesmo cara de médio, grande porte, ainda não tem um CRM efetivo. Isso é um fato, tá? E é arriscado, cara. Não tem jeito. Tem que conhecer o cliente, tem que saber, tem que vender para ele. Eu tenho trabalhado num conceito que eu falo que é o vendedor tático versus o vendedor estratégico. O vendedor tático é aquele passivo, cara. Fico parando, esperando. E eu brinco, o varejo não é fábrica. O varejo não é um lugar que você tem que bater o cartão, ficar lá esperando o cliente, atendo o que dá, na hora do almoço eu bato o cartão, volto e vou embora tal, e acabou. Fiz meu trabalho porque eu atendi quem chegou para comprar. O vendedor tem que ter sua meta do dia, baseado no que é a meta do mês construída da loja, e correr atrás da venda. E correr atrás da venda, cara, ele pressupõe que se tiver muito sol, muita chuva, né, então, o vendedor tático fala, não vou vender porque não tá chovendo, ninguém vai vir na loja hoje. Choveu muito, vai cair um temporal. Não, tá muito sol, ninguém tá saindo de casa. Vai deixar de vender por causa disso? Não pode. Então tá na hora de pegar um cadastro, um CRM, fazer uma live e-commerce com o cliente, fazer uma série de fatos assim, para buscar a meta. O vendedor tem que olhar para ele. Como eu construo minha meta? Como é que eu faço 10 vendas por dia? Né? Se 10 pessoas não entrarem nessa loja hoje, como é que eu vou fazer 10 pessoas comprarem comigo? Ele tem que buscar. E nós vamos ter que mudar o varejo, talvez para menos horário e muito mais produtividade, em cima de que as pessoas vão ter que começar a buscar as metas. Essa é uma mentalidade de liderança e de pessoas também no varejo que a gente tem que mudar. É uma construção árdua. Aí nós vamos ficar uns 10 anos brigando ainda. Viu, isso vale. Vai uns 10 anos de briga. Vai um programa só disso. Inclusive, né, o Caio mencionou aqui a questão das lives, né? Que agora com o TikTok Shop tá chegando no Brasil. Já tem na Shopee, né? Já acompanho algumas lives que acontecem na Shopee.
Qual que é a sua opinião a respeito disso? E por que que é importante o comerciante, enfim, local, aprender a fazer esse tipo de live, né? Porque, que nem você mencionou, a questão do celular, a questão de você... Ah, choveu, não vai vir cliente, né? Essa é uma forma atrativa que a pessoa consegue ver o produto quase que Deixa eu presencial. só me conectar com quem nos ouve. Eles falaram acho que 2, 3 vezes o TikTok. Eu fiquei com vergonha porque eu não tenho. E aí Essa eu é me outra senti briga. completamente estagnado. Porque eu ia falar, eu falei de instagramável, de dopamínico e não falei de TikToker, porque eu não tenho. Então, a partir de hoje, eu vou abrir uma conta no Ó, TikTok, eu vou falar até porque. naquela câmera ali para Ali, ficar ó. mais focado. Ó, para você, lojista, é o seguinte: como CPF, você tem direito de se abster do que você quiser. Teu CPF ninguém vai questionar. Mas como CNPJ, você não tem esse direito, cara. Como CNPJ, você tem que estar onde está teu cliente. E a gente fala assim, eu não tenho TikTok porque isso é coisa de molecada. Eu falei, tá bom, presta atenção, cara. Como é que você quer vender para esse cliente que vai chegar para comprar com você se você não sabe que esse cara está assistindo, consumindo, comprando, que está na moda? Sendo que para muito varejista hoje, mesmo que tá fora dessas redes, a demanda chega por conta dessas redes. É. É um refrigerante que foi visto no TikTok, é uma roupa que foi vista no TikTok, alguma coisa assim. A livraria tá cheia de casos assim aqui perto, que explode coisas ali o tempo todo de reviews, né? A gente já falou uma vez sobre a era do review no podcast, né? Hoje as pessoas para ir no restaurante, elas não vão mais no Google, elas vão no TikTok. Ver como é que é uma experiência da pessoa naquele restaurante. Será que é legal? Deixa eu ver uma influência falando se é legal ou não aquele restaurante. A gente começa pela opinião dos outros a saber se a gente vai ou não a nossa decisão. Então, não dá pra estar fora disso, cara. Não dá. Como CNPJ, não tem como você fugir disso. Desculpa, tá? Esquece. TikTok não é dancinha, não é comédia. Tem tudo isso também, mas é uma coisa legal. TikTok aprende rápido com você. Se você não gosta disso, ele não vai te ofertar esse conteúdo. Você pegar meu conteúdo, provavelmente você não vai ver nada disso. Essa é outra matéria interessante que você fala disso, que a gente já não somos mais compradores, né? Sim. Nós somos receptores de oferta, é isso? Exato. O algoritmo mudou também essa. Isso, obviamente, que eu vou te chamar de novo, só para a gente falar disso. Tem um tema grande ali, algoritmocracia, que é um termo negócio maior. que quando a gente fala, dá um choque, né, na cabeça. Fala, putz, é verdade, eu estou sendo literalmente usado. Para dar um spoiler, é só falar assim, para quem usa essas redes sociais, mesmo o Instagram, pode ver que muitas das coisas que você decidiu comprar nos últimos tempos não foi uma decisão sua, foi alguma coisa que você viu uma propaganda, chamou atenção, você apertou, clicou o botão, arrastou para cima e começou a navegar. Então assim, isso é o algoritmo que está entendendo de você. Então quem domina o algoritmo vai sair na frente. Tem uma coisa importantíssima que está acontecendo neste momento, até com a XSW, mais NRF, tá todo mundo conversando, tá? Como é que tá a tua loja hoje quando você busca um chat GPT? Você procurar, qual é o melhor restaurante para almoçar na Paulista? O que o chat GPT vai responder? O que o Gemini vai responder? Não é o que o Google vai me responder. Assim, a indexação do Google já é uma ciência conhecida das pessoas. Paga um pouquinho ali e tudo mais. Mas ninguém sabe como é que faz para se posicionar bem no chat GPT. E esse é um problemão que está na pista hoje. Qual o melhor restaurante em Quixaramobim? Ele vai aparecer. Não, ele vai aparecer alguma coisa. Mas a gente não tem mais o controle. Quando aquele cara não é você, como é que faz? Como é que você vai fazer para aparecer ali? Como é que você... E essa é uma ciência que não está ainda... As pessoas não têm essa ciência ainda. As pessoas estão começando... Como é que eu faço para aparecer? Onde é que eu tenho que indexar? Onde eu tenho que estar ancorado para aparecer para o ChatGPT, para o Gemini? Então, assim, a nova ciência de busca está ali. Porque o algoritmo do TikTok, do Instagram, do ChatGPT vai funcionar. Eu tenho um filho de 11 anos. Quando eu pergunto alguma coisa pro meu filho, acho que nem lembra o que é entrar no Google. Não, cara. o meu de 12 tem feito Chat Não, o meu é só. Meu ele vai no GPT. Gemini Que faça, ou pode até ser no WhatsApp, mas a busca, o processo que a gente... Eu sempre falo que em tecnologia, tudo que é processo e output vai ser sempre automatizado e acelerado. Então, na nossa busca na internet era, você entrava no Google, colocava um tema, ele caía um monte de link, você encontrava link a link, encontrava o teu assunto e extraía aquilo que você queria. Hoje, as IAs mataram o processo de busca, análise e mataram isso daí, te dando uma resposta pronta. E tudo na nossa vida acontece isso. Eu falo, calculador é isso. Se tivesse um cálculo aqui pra gente fazer, ninguém é pra pegar papel e caneta. Você pegar a calculadora e você aprendeu que é uma coisa que acelera o processo de cálculo. Então, na nossa vida, tudo é um aceleramento de processo, tudo é uma aceleração de processo. Então, a questão é que no caso de estar indexado, busca, como é que as pessoas me acham? Né? De novo, agora eu vou falar para quem nos ouve. Eu sou de uma época, você não, cara, que o Google chamava Barça.
que a gente tinha que ir para ver a Sim, ler e Várzea. saber também. E isso era quando você ficava com. Você podia sair A Ana, sozinho, nessa né? época. A Ana não sabe. Então, assim, você sentia que você estava já adulto quando você sabia mexer na Barça. E depois você sabia que você era. Guia Folha, que era anual, lembra? Guia Folha para o trabalho? Aí você. Eram livros, não era? E aí você sentia que você ficou adulto quando você sabia mexer no Guia 4 Rodas, que é o Google Maps de papel. Exato. Aquilo é uma outra ciência. Tem esse, eu também uso, quando eu falo em processo, eu falo disso daí, que a gente saiu da navegação tal, do Guia 4 Rodas. Não, mas tinha o da Folha também, que era o assunto do ano, porque a Barça ela ficava meio datada com o tempo. Aí tinha uma guerra política que teve, ela saiu A gente assistia retrospectiva e aquilo era muito legal. Hoje é. Lembrava. E hoje é. Não, e hoje a gente brinca, Money Ref, nós estamos aqui há pouco mais de 60 dias, o que passou Money Ref, parece que ela tá velha. Já não dá. Parece Já que mudou, já muita mudou. coisa, Né? O chat GPT estava em alta com a Nvidia, na outra semana o DeepSeek apareceu, né, cara? Então o mundo é muito rápido. Ana, você vai ter que me deixar. Como é que nós vamos fazer? Caio, cortar em 330 blocos isso. Isso porque a gente falou que ia ser só 10 Não, minutos. mas eu vou convidá-lo Com certeza. de novo para estar conosco aí, falando um pouco mais segmentado sobre alguns assuntos que o que a gente fala, né, parece que é uma amostra, mas você vai encontrar eco no varejo de rua, no varejo de shopping, naquele empresário que é varejista e que ele não é cientista de dados, Sim. ele não é um especialista em marketing, mas ele vive a ciência de dados e o marketing no dia a dia, ele sente lá na boca do caixa, na boca do balcão. E dá para fazer muita coisa. Queria muito tê-lo em outras oportunidades. Já aqui. está aceito o convite. Muito bom. Muito bom, Caio. Muito obrigada. Caio, como é que está as suas redes sociais? Como é que as pessoas te encontram para consumir seus conteúdos? Fácil. Qualquer rede social, Caio CMGO, versão de Camargo. Na época da Riachuelo, tomei posse desse negócio para achar CMGO. E também VarejoCast, também você encontra a gente fácil em qualquer rede social também. Caio, muito obrigada. Agradeço. Aguardamos você aqui novamente. Muito obrigada ao meu co-apresentador. Estou convidado a participar de outros. É muito legal, os blocos rendem. Porque, de novo, eu vou fazer uma tietagem, mas como eu acompanho e aprendo, você é muito bom tê-lo aqui Imagina, conosco. uma honra minha, cara. Uma honra minha. Caio, obrigada. Um terrâneo ainda. Com certeza. E você que nos acompanha até aqui, dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça o download dos nossos aplicativos disponíveis para iOS, para Android e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.